Neste terceiro dia da oitava do Natal, a Igreja celebra a festa de São João, apóstolo e evangelista. São João escreveu não apenas o quarto evangelho, mas também o livro do Apocalipse e 3 cartas. Portanto, 5 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por ele. São João era filho de Zebedeu, irmão de São Tiago Maior, um dos primeiros discípulos de Jesus. Antes disso, ele era discípulo de João Batista, e ele é chamado de o discípulo amado, junto com Pedro e com Tiago, seu irmão. Eles eram, dentre os 12, os mais próximos de Jesus. São chamados nos Atos dos Apóstolos de as colunas da igreja. Eles subiram com Jesus o Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou diante deles. E eles também estiveram com Jesus no Jardim das Oliveiras, quando Jesus entrou em agonia. Portanto, eles estiveram com Jesus nesses momentos decisivos. Também quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Eles entraram na casa junto com Jesus, os outros ficaram fora. Dentre os 12, foi o único apóstolo que esteve com Jesus até o fim. Aos pés da cruz, ao lado da Virgem Maria, era o único sacerdote ordenado por Jesus, lá na última ceia, que estava presente, e foi justamente a ele que Jesus confiou a Virgem Maria. Ele a levou para a sua casa. A tradição diz que Maria viveu com São João até o fim de sua vida neste mundo. E também dentre os 12 apóstolos, recebeu o privilégio, talvez até por ter sido o único a permanecer aos pés da cruz com Jesus, é o único apóstolo não mártir. Embora ele tenha sido torturado, ele é aquilo que se chama de confessor. Foi torturado, porém Deus o poupou do martírio. E São João, portanto, é o único apóstolo que nós não celebramos de vermelho, e sim de branco, porque é o único apóstolo não mártir. Também, cronologicamente, foi o último a morrer, já ali na última década do primeiro século, perto do ano 100. 2 características importantes de São João. Quando no seu evangelho ele é chamado de discípulo amado, ou, como diz a tradução aqui do lecionário, o discípulo predileto, aquele por quem Jesus tinha uma certa predileção. São João é um modelo para todos os discípulos. Também aqui no evangelho que nós ouvimos, ele é uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Depois de Maria Madalena, Simão Pedro e ele correm ao sepulcro para testemunharem a ressurreição de Jesus, e o relato termina dizendo que ele viu e acreditou, ainda sem ter visto Jesus ressuscitado, porque, como nós sabemos, os discípulos não acreditaram até terem visto Jesus, até que Jesus aparecesse e eles pudessem vê-lo. Mas São João viu e acreditou, tendo visto apenas o túmulo vazio, sem ter visto Jesus ainda
ressuscitado visivelmente diante dele. Então, duas características, já que São João é um modelo para todo cristão. Primeiro, o amor de São João a Nossa Senhora. Afinal de contas, foi a ele que Jesus disse: eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Então, a devoção a Nossa Senhora, ele a levou para a sua casa, para a sua intimidade. O discípulo amado de Jesus é um devoto da Virgem Maria. E também a relação entre São João com a Eucaristia, já que ele era sacerdote, como os outros apóstolos também, mas como foi mencionado na antífona de entrada da missa de hoje, ele é aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus durante a última ceia, sobre o coração de Jesus. Ensino iesu é a expressão usada no Evangelho em latim. E no começo do Evangelho de São João, ele diz que Jesus é aquele que tem a cabeça reclinada no peito do Pai. Ensino patris. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único, que está na intimidade do Pai, ou que tem a cabeça reclinada no peito do Pai, que está no seio do Pai, foi quem o revelou a nós. Então ali na última ceia, São João tinha a cabeça reclinada sobre o coração eucarístico de Jesus. Então, a devoção a Nossa Senhora e a piedade eucarística são as duas características dos verdadeiros discípulos de Jesus, como São João. Daqueles mais íntimos, daqueles mais próximos. São os dois segredos para essa maior intimidade com Jesus, a Virgem Maria e a Eucaristia. E dentro dessa perspectiva do Natal que nós estamos celebrando, a primeira leitura de hoje nos lembra São João dizendo que o que eles, como apóstolos, anunciam não são teorias, não são lendas, mitos. É o que nós vimos, diz ele, é o que nós ouvimos, é o que nós tocamos com as nossas mãos do Verbo da vida. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória. Então, Deus apareceu, Deus se mostrou na carne, e é isso que os apóstolos anunciam. A experiência que eles fizeram de Deus, não uma teoria, não simplesmente uma doutrina desenvolvida por eles, algum pensamento, alguma opinião a respeito de Deus, mas uma experiência visível, palpável, do próprio Deus que esteve com eles, falou com eles. Eles puderam olhar nos olhos de Jesus, o Deus encarnado. E por isso os apóstolos são as testemunhas de Jesus. Por isso a nossa fé é apostólica. Nós cremos no testemunho deles, aquilo que eles viram e ouviram e que eles anunciaram. Então peçamos a intercessão de São João neste terceiro dia da oitava do Natal, para que nós, acreditando na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos apóstolos, naquilo que eles viram e ouviram de Deus que se fez homem, nós, acreditando, tenhamos a vida em seu nome, tenhamos comunhão, como ele diz na primeira leitura, tenhamos comunhão com Jesus e com o Pai, e tenhamos uma alegria que seja plena no nosso coração. Amém.